Amigos de todo o Brasil, amigo produtor rural, começa agora o Terra Viva Sustentável, um programa que fala sobre as boas práticas no campo e traz dicas para melhorar a renda, a produtividade e a qualidade de vida na propriedade rural. No programa de hoje, uma entrevista com o administrador de empresas, Liton Medrado. O Liton vai conversar bastante com a gente sobre energia renovável e energia feita a partir de biomassa. Então, se você quer entrar em contato com a gente, dar alguma dica aí de uma boa prática que tem dado certo aí na sua propriedade, é só entrar em contato com a gente, viu? O nosso e-mail, o nosso endereço eletrônico é o terravivasustentável@tvterraviva.com.br. Tem também o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí no rodapé da sua telinha. 11 9 42 58 91 83. Ou entre em contato direto com a redação do Terra Viva em São Paulo. DDD 11 31 31 37 19. O Terra Viva Sustentável começa agora. O uso de matéria-prima sólida, líquida, para produção de energia não é novidade. A novidade é que hoje nós temos tecnologias disponíveis, que aproveitam melhor essas matérias-primas. Esse é o eixo do papo que a gente vai ter hoje com o Liton Medrado. Liton, em primeiro lugar, brigadão por aceitar o nosso convite e vir visitar a gente aqui no Terra Viva. O prazer é todo nosso, é uma honra estar com você, e realmente estamos felizes de estar aqui e poder ter esse bate-papo aqui. Muito bom. Bom, vamos começar pelo começo, O Liton é um sul-mato-grossense que estudou educação, estudou pedagogia, depois da iniciação de empresa, e um apaixonado por esta área de energia. Mas por que você não foi estudar engenharia então, Liton? É interessante, porque muitas vezes nós tomamos decisões, que em algum momento da vida e que a gente não sabe exatamente o que se espera pela frente, E foi muito interessante porque, como eu estava dizendo há pouco com você, a tecnologia significa inovação. Inovação significa você adquirir uma nova visão da forma de fazer aquilo que você já está fazendo e que muitas vezes você precisa mudar, E existe um jargão na educação que diz assim que a aprendizagem acontece quando há mudança de comportamento. Verdade. Então, com certeza, a minha decisão de ter me especializado na área de educação é muito importante, porque a gente está num trabalho hoje de trazer inovação, mudança em processos, e é bastante interessante isso. Foi uma decisão importante. Ô Liton, e quando a gente recebe informação, e essa informação nos toca, a gente adquire consciência, que é o caso das ferramentas de sustentabilidade, A gente entende por que não jogar o papel de bala no chão mais, Exatamente. E depois você tem uma compreensão melhor do que é viver em comunidade. Ou seja, você não está sozinho, E todas as suas ações, em todos os aspectos da vida, elas vão sofrer impactos, Esses impactos, eles podem ser positivos ou negativos, Então você tem que identificar, para que esses impactos, eles realmente sejam positivos, E que tudo aquilo que você faça, aquilo que você decide, você não esteja pensando somente em si, mas no bem comum, Tem uma ilustração que eu acho muito legal que corre pela internet, que mostra o planeta Terra, e as pessoas acumulando lixo, E aí está escrito embaixo, não existe jogar fora. Então, quer dizer, se a gente está jogando um sofá velho no rio, a gente não está jogando fora, A gente está sujando o nosso planeta. Com certeza. Eu estou tornando aquele ambiente indesejável para quem está ali, E a própria natureza vai te cobrar depois por isso, Ô Liton, e você tem estudado bastante, aí você é presidente de uma empresa da Básico, que trabalha com várias formas de geração de energia, Trabalha muito em contato com usina de cana também, usina de açúcar e etanol. Esse reaproveitamento dos materiais, a gente está descobrindo novas formas de reaproveitar?
Sim, o que eu vejo que tudo isso surge, né, daquela ideia de sustentabilidade, né? Essa palavra se tornou muito comum no nosso dia a dia, sustentabilidade. Então, o que é pensar em sustentabilidade na nossa visão? É você tomar decisões hoje, né, e pensando nas próximas gerações. Como eu disse agora há pouco, né, tudo aquilo que você está fazendo vai impactar de alguma forma, seja no presente ou seja no futuro, né? E então, nesse conceito de sustentabilidade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que os recursos que nós temos, eles são escassos, né? E nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível, né? E assim, na nossa visão de sustentabilidade, é você transformar aquilo que te parece no primeiro momento um problema, né? Você transformar isso, na verdade, numa solução, né? Que é o caso, vamos voltar aí a falar da usina de cana, né? A gente já tem uma boa geração de energia feita com bagaço, né? Queima do bagaço, vai para a caldeira, aí funciona o gerador e manda energia elétrica para a cidade, né? Tem muita usina colocando essa energia no sistema elétrico. E também agora com a vinhaça, né? Ela também tem um potencial grande de produção de energia, que até então era só adubo, né? Por causa do potássio, né? Que ela é muito rica, né? Um grande desafio, né, na produção do etanol, para que o etanol ele realmente seja ecologicamente correto e sustentável, resolver, e o que nós estamos trazendo como solução, é essa questão do problema da vinhaça. Por quê? Para cada litro de etanol que nós produzimos no Brasil, nós temos de 12 a 18 litros, 10 a 18 litros de vinhaça, né? Ou seja, falamos aí numa média de 14 litros de vinhaça para cada litro de etanol, né? Então, quando a gente pensa... Tem um pH bem ácido, com pH, essa vinhaça ela sai do processo com pH 4, 4,5, ou seja, muito ácido. É lógico que a vinhaça ela é muito rica em nutrientes, né? Em potássio, fósforo, cálcio, magnésio, né, que são ricos e importantes para você... para a agricultura. Para a agricultura, né, para usar como fertilizante. No entanto, se eu descarto a vinhaça, como ela sai do processo, devido a essa alta acidez dela, né, o que vai acontecer? Eu vou impactar o ambiente porque vai causar danos e com isso eu posso contaminar o lençol freático, né, e a gente sabe que nós no Brasil, 67% da produção de etanol nossa hoje está sob um dos aquíferos mais importantes do Guarani, planeta, o né? aquífero Guarani, né? Eu me recordo que... é o tal do Centro-Sul, região Centro-Sul. Exatamente, vai e desce aqui para a América do Sul até a Argentina, o Paraguai. E então é uma preocupação grande de que a gente possa preservar, né, esses aquíferos, esse lençol freático, é não descartar a vinhaça, apenas colocando, poxa, como irrigação, tudo bem, mas será só fazendo lagoa de decantação, né? Não é por aí. Não é por aí, né? Então, assim, a proposta nossa, a solução que nós temos, né, é de transformar essa vinhaça, né, em biogás, né? E esse biogás para a geração de energia, ou mesmo, como o biogás ele tem 60% de metano, a gente pode inclusive destinar esse biogás, né, após o tratamento, né, para abastecimento veicular ou também para abastecimento de residências. Olha que legal. Né? Então quer dizer que da coluna de destilação vai direto para um tanque. É isso? Então, resumindo, no final, vamos assim, no final do processo... Para a gente não ir o passo a passo. Tá, vamos então lá. vai para um tanque, tem as bactérias que atuam nela lá, formam o gás, e aí tem um resíduo sólido que é o adubo. Eu vou tentar explicar de forma bem assim, objetiva. Primeiro, a vinhaça ela sai então do processo, no final do processo, após a produção do etanol, ela sai do processo com pH 4, 4,5, como eu disse, e uma temperatura de 60 a 70 graus. O que acontece? Eu preciso homogeneizar essa vinhaça e preciso controlar a temperatura. Por quê? Porque essa vinhaça vai ser conduzida dentro de um biodigestor, né? Esse biodigestor, e bem importante dizer, principalmente nós estamos falando aqui com o pessoal no setor agrícola, né? Esses biodigestores que nós estamos falando, ele é diferente desses biodigestores normalmente utilizados nas fazendas, que são aquelas lagoas. O né? de suíno, por exemplo, de granja de suíno, exatamente, né? Essa nossa tecnologia, na verdade, você vai ter um biodigestor, né, que é um tanque, e dentro desse tanque nós vamos controlar a temperatura de forma que essa temperatura não pode ser mais do que 36 ou 38, menos que 36 ou mais 38 graus, nessa média. Para quê?
essas bactérias que estão ali dentro desse biodigestor, elas vão, na verdade... Por que a gente fala biodigestor? Porque o processo de biodigestão anaeróbica é nada mais, nada menos do que reproduzir dentro de um ambiente controlado, com a ausência de oxigênio, né? Reproduzir, né, o processo de biodigestão. Então, aquelas bactérias que são imperceptíveis, né, elas vão digerir essa vinhaça e vão, nesse processo digestivo, vai produzir o que vai nos entregar o biogás. Então, por isso que quando nós falamos em biodigestão anaeróbica, nós estamos falando em um processo devidamente controlado, porque se você não controlar bem esse ambiente, o que vai acontecer com a bactéria? Ela vai morrer. Ou seja, ela não vai te devolver essa produção de biogás que você precisa, né? Então é muito interessante o processo. Nós estamos falando de uma biotecnologia. Ô Liton, e o abastecimento desse tanque, ele é contínuo ou ele é intermitente? A gente põe uma batelada, faz uma batelada e vira gás? É muito interessante a sua colocação, né? A vinhaça, ela precisa de um tempo que a gente chama assim, a taxa de carregamento, ou seja, qual o tempo que essa vinhaça vai permanecer nesse biodigestor para te produzir o biogás que você pretende. No nosso caso, na nossa tecnologia, nós precisamos de 9,3 dias, ou seja, nos primeiros 9 dias, né, eu não vou estar tendo ainda a produção de biogás. Obviamente ela inicia com mais ou menos 72 horas, mas para ele estar pronto para me utilizar, eu preciso desse espaço, desse tempo, né? A partir desse período, o processo vai ser contínuo. Ou seja, aí continua. Ele continua. É igual começar a fermentação, exatamente. Né? Ô Liton, e quantos 1000 litros é possível trabalhar inicialmente? Muito interessante. Nós não temos dificuldade nenhuma com essa questão de volume. A única coisa que nós temos dito e temos orientado ao mercado é que nós temos duas situações. Uma situação é a fazenda ali, que você tem uma quantidade X de matéria orgânica para você tratar. Então, nesses casos, o sistema de lagoa ele pode funcionar. Quando você fala em uma demanda maior, vamos dar um exemplo aí, uma usina aí que está hoje processando 5,5 milhões de toneladas de cana, produzindo aí em torno de 32 litros de etanol por tonelada de cana. Nós estamos falando aí numa geração de vinhaça de aproximadamente 11.200 metros cúbicos por dia. Então é uma quantidade grande, bastante significativa, né? E então, por isso, a gente precisa estar com uma tecnologia aprimorada, que é isso que nós temos, que é isso que a gente está... E já está no campo essa tecnologia? Já tem gente usando? Nós temos hoje já 272 plantas em operação, produzindo biogás, utilizando diversos tipos de efluentes, não somente a vinhaça. Mas com vinhaça? Com vinhaça, nós temos mais de 100 hoje em operação. Que legal. Produzindo biogás, gerando energia, ou seja, é uma tecnologia plenamente consolidada. Nós não estamos falando, porque assim, Pois não, pode concluir. O biogás, ele foi homologado como uma nova matriz energética no Brasil a partir de 2015, né? E então, hoje o Brasil, a gente está num processo muito acelerado, né? Ou seja, as usinas têm hoje uma consciência de que a gente pode transformar a vinhaça, que até então é um problema, né, com uma solução, com a geração de receita através dessa tecnologia, né? Então, nós não estamos falando de projeto, de uma tecnologia em desenvolvimento, não estamos falando de projeto piloto, nós estamos falando já de uma tecnologia eficiente mesmo, testada, consolidada, testada. E uma coisa bem importante, ou seja, nessa tecnologia eu consigo, inclusive, vender a energia, porque quando você vende energia, você vai a um leilão e você vende energia, você tem um compromisso de entrega. E para você entregar essa energia, você tem que ter uma produção de biogás... Tem que ter escala, né? Com escala e, importante, com estabilidade. Né? Então, a vantagem dessa tecnologia é que nós podemos tratar efluentes de pequena quantidade a grandes quantidades. Se você me perguntar qual o limite, nós não temos problema de limite, por quê? Porque nossas plantas, nossa tecnologia, ela é muito compacta e ela é modular. Ou seja, eu consigo, hoje, por exemplo, se eu estou tendo uma demanda de tratar 11.000 metros cúbicos de vinhaça dia, se eu tiver que aumentar essa demanda para 15, 20 mil, não tem problema nenhum. Maravilha. Porque o sistema é modular. Muito bom. Tá bom? Ô Liton, vamos fazer um intervalozinho, pode ser? Ok.
Já já o Liton fala para a gente aí como que é a distribuição de energia aqui no nosso país, né? E também vai dar uma listinha aí sobre as fontes possíveis para a produção de biogás, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Terra Viva Sustentável, hoje recebendo aqui o administrador de empresas, Liton Medrado, também presidente da empresa Básico, que trabalha com energia renovável e com produção de biogás. Ô Liton, você mandou para a gente aqui uma artezinha, né, que mostra a distribuição das fontes de energia que a gente tem no nosso Brasil. Vou pedir para o pessoal soltar aí. Ó Liton, tá aqui, ó. Ok. Comenta aí pra gente isso aí. Então, quase 75%, aí, mais 70% é a hidrelétrica, né? Aqui no Brasil. Exato. Hoje nós temos uma dependência muito forte, né, na nossa matriz energética, a geração de energia hidráulica. E aí quando vem a seca... Aí está o problema. Né? Ou seja, para a gente pensar em eficiência, em segurança energética, é importante a gente pensar também em modificar a nossa matriz energética, né? Ou seja, 74% da nossa energia gerada o ano passado, né, foi de energia a partir das hidroelétricas. Então, a dependência é muito grande da hidroelétrica. Né? Nós temos tido um crescimento. Veja bem, quando nós falamos nas termoelétricas, né? As termoelétricas, nós temos as energias que são renováveis. Está aqui o diesel e o carvão, né? Por exemplo, o diesel, o carvão, nuclear, nós estamos falando também? De energia fóssil não renovável. Então a gente ainda tem aí uma dependência aí de um percentual que reduziu, né? Mas a tendência é reduzir mais ainda, porque esse é um... Na Europa, esse carvão é muito alto, né? Muito grande, sim, né? Inclusive Estados Unidos, na Europa, né? Então existe uma demanda muito grande de uso de carvão. Agora, eu preciso falar alguma coisa sobre esse assunto, né? Se diz muito sobre a questão da utilização do carvão, com o problema das emissões. Né? O que é interessante é que nesses últimos anos, né, se aperfeiçoou muito essa questão do tratamento de gases. Né? Sei. Então hoje as usinas de carvão, não que nós estejamos dizendo que esse é o caminho, não, né, não é a melhor alternativa. Mas estão filtrando muito mais. Exatamente, está filtrando muito mais. Então, na Europa, principalmente, você consegue hoje ter um controle de emissão. Mas não é renovável, né? Não é renovável. Então, indiscutivelmente, é uma matriz energética que a gente precisa repensar. Ou seja, limitada, finita. Limitada, finita. Não dá para se manter aí com segurança energética pensando em carvão. Muito bom. E a gente tem aqui a energia do vento também crescendo, né? Crescendo significativamente, né? Inclusive no último leilão aí tem vários projetos aí para geração de energia. E a biomassa, né, que tem crescido. Veja bem, nós estamos falando em biomassa aí na matriz energética, quando você pensa no Sistema Integrado Nacional. Quando você fala em biomassa, a gente tem que pensar em dois pontos. Primeiro, as usinas. Vamos falar nas usinas de açúcar e etanol. Vamos deixar claro o que é biomassa, né? É qualquer produto de fibra vegetal, é isso, orgânico, principalmente? Exatamente. Orgânico. E aí nós temos vários tipos de biomassa, né? Nós temos, por exemplo, das florestas, né? Nós temos, por exemplo, na indústria de óleo, na indústria de papel e celulose, na cervejaria. Então, a gente quando pensa em biomassa, dá a impressão que é só o resíduo sólido, né? Mas não, o sólido... Pode ser líquido, oleoso, o sebo do boi, né? É biomassa também? Com certeza. Dejetos de animal, ou seja, na pecuária, nos frigoríficos, nas avícolas. Tudo isso é biomassa. Ô Liton, deixa eu só fazer um parênteses aqui, para ajudar você também na sua fala. Eu tive a honra, e eu conto isso com muito orgulho, de conhecer e de ter entrevistado o professor Walter Bautista Vidal,
que é um dos pais do Proálcool. E ele escreveu um livro muito interessante, você que está em casa aí, gosta de ler, vai atrás desse livro, chama O Poder dos Trópicos, onde ele fala dos brasileiros como a civilização da fotossíntese. Sim. E ele fala do sol como um grande reator ligado no nosso país todos os dias do ano e a gente não sabe aproveitar direito isso. Exatamente. Inclusive, até na produção da biomassa, né, é importante a gente entender que o sol, a energia solar, é muito importante. Por quê? Por causa do processo de fotossíntese. Né? Então, o que ele falou é bem certo, é correto isso. Ou seja, nós estamos utilizando pouco, né, esse nosso potencial. Né? É certo que se focou muito na questão das hidroelétricas, né? Mas outra coisa importante, né? A biomassa, né? Falando um pouco mais sobre a biomassa, falando sobre as usinas. As usinas, elas têm uma geração de energia que consegue atender a demanda dela e ela ainda exporta mais para o sistema. Então, esses 2% aí de biomassa, isso foi a energia que foi distribuída para o Sistema Integrado Nacional de Energia. Legal. Mas a gente pode crescer muito ainda nesse segmento. Aqui nessa faixa do gás natural, entra o biogás também? Entra o biogás também. Isso é muito interessante, né? Bem colocado o que você disse, porque o nosso biogás, ele tem 60% de metano. Então, ele já está homologado, né? Por exemplo, uma unidade industrial que esteja próximo do gasoduto, né? Ele pode ser conectado, né? O biogás, depois do tratamento dele, ele pode ser conectado à rede de gás natural. Legal. Ou seja, e esse metano é um dos gases mais nocivos, né, para o meio ambiente, né? Sim, exatamente. Por isso é importante queimar ele, não deixar ele ir para a atmosfera. Exatamente, né? Exatamente. Bem colocado. Muito bom. E a nuclear nossa é pouquinha também, pouco, a tendência né? é diminuir ou a crescer? Olha, eu não consigo imaginar crescimento, né? Porque é uma tendência mundial, né? Reduzir. Quando nós pensamos em energia renovável, nuclear, os impactos, os riscos ambientais são muito grandes. Muito bom. O Liton trouxe outra artezinha também para a gente, que ele vai comentar, que é uma lista dos setores, né, que são fonte para a produção de energia renovável de biogás. Então, explica para a gente, Liton. Então, como nós dissemos, né, a biomassa, a gente pode ter essa biomassa por vários caminhos, vamos dizer assim, né? A indústria de papel e celulose, né? No processo de produção da celulose, a gente tem o resíduo lá final do processo que tem um impacto ambiental muito grande, né? Bem sério. E com essa tecnologia de biodigestão anaeróbica, nós podemos produzir o biogás a partir do tratamento, então, do resíduo da indústria de papel e celulose. Inclusive, temos várias plantas hoje já em operação utilizando essa tecnologia. Tá? Há cervejarias também. Cervejaria é o quê? É basicamente levedura? Exatamente. Que pode servir como nutrição para o gado também, Também. Né? Mas o que nós vamos fazer antes desse processo? A gente vai produzir o biogás. E uma coisa interessante, aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, que esse efluente, quando ele entra no processo, né, eu passei pelo processo, eu estabilizei o pH dele, eu vou manter os nutrientes, ou seja, é um caso da vinhaça. Depois do processo, essa vinhaça, ela vai ser mais rica, né? Ela vai estar estabilizada, mais concentrada. E o que macro vai acontecer? E micronutrientes, pessoal. Exatamente, você conhece bem do assunto, você sabe disso, né? Os resíduos de frigoríficos, né? Os laticínios, a indústria alimentícia de forma geral, as fecularias. Todo esse resíduo orgânico. Todo resíduo orgânico. E assim, quanto mais matéria orgânica você tem nesse resíduo, mais biogás você vai produzir. Certo. Tá? É um exemplo. 1 metro cúbico de vinhaça, nesse processo a gente vai produzir 18 metros cúbicos de biogás. Tá? A torta de filtro, né? Como eu tenho uma concentração maior de matéria orgânica nela, 1 metro cúbico, 1 tonelada métrica de torta de filtro, eu vou produzir 90 metros cúbicos de biogás. Né? E a usina de cana produz muita torta, né? Muita torta. Em torno de 35 a 40 quilos de torta por tonelada de cana. Ô Liton, vamos falar aqui do lixo urbano, né? Okay. Porque as grandes cidades produzem um mundo de lixo por dia, né?
também é possível transformar em energia. O japonês é muito bom nisso, né? Sim, o japonês é muito organizado o japonês, nisso. o coreano, a Coreia do Sul, né, tem desenvolvido bastante também. Eles queimam o lixo e transformam em energia. Exatamente. O lixo é muito interessante porque o lixo ele tem uma diversidade de possibilidades de tratamento e de aproveitamento e reciclagem muito interessante. Então, o lixo, basicamente, nós vamos pensar no lixo orgânico, né? E vamos pensar nos outros demais resíduos sólidos. Né? Então, hoje, nós não conseguimos pensar cidades mais, com esse crescimento populacional, não dá mais para imaginar cidades com aterro sanitário. Nossa, com lixão. Com lixão. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É incompreensível. Né, que pleno século XXI, nós estejamos ainda com esse problema. Só fazer um alerta aqui. Ô, prefeitão, você tem aterro sanitário na sua cidade? Faz favor, né? Século XXI, não dá mais, né, Lito? Para ter isso aí. E olha que interessante, eu gosto muito desse assunto do lixo urbano, porque em volta disso existe um problema social muito grave. Quando a gente vê as pessoas nos aterros sanitários, no lixão. Tem gente que mora no lixão. Mora ali, né? Imagina só os problemas. Me permite citar um exemplo de uma grande metrópole, né? Nova Delhi, né? Nós sabemos que é uma das maiores capitais do mundo na Índia, né? E hoje nós temos lá, né, uma planta operando, tratando o lixo. E o mais interessante é isso, quando você pensa em solução para o lixo, você tem que pensar no tratamento em si, o processo em si, a tecnologia que você vai utilizar e também o impacto social, ou seja, quais os benefícios que você pode trazer para a sua cidade tratando adequadamente esse lixo. Isso é muito interessante. Esse modelo da Índia eu gosto muito porque você tem integrado o tratamento do lixo, a geração de energia e as cooperativas, né, com os catadores de lixo. Que já faz o seletivo. Que faz ali. o seletivo. Então você consegue agregar uma série de problemas dentro de uma única solução. Olha né? só. Então é bastante interessante. O lixo orgânico pode virar adubo, né? Sim, sim. Como pode virar energia também. Aí você, por pode isso que fazer eu te digo, compostagem. você pode fazer compostagem. Todos nesse processo de biodigesão anaeróbica, é importante citar que no processo final, esse resíduo do processo final, todo ele você pode destinar à produção de fertilizante. Muito bom. Fertilizante orgânico. Vamos fazer mais um intervalozinho, já você acaba de explicar para a gente essa listinha de possibilidades, tá bom? Okay. Logo depois do intervalo.